E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu tô aqui mais uma semana pra compartilhar o que? As boas novas com vocês. Mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que geralmente eu faço. Porque esse ano de 2022 eu comecei lendo um livro que eu achei muito interessante. Na verdade eu tava lendo já a coleção da série do C.S. Lewis e acabou que agora, no começo do ano, eu acabei lendo esse livro aqui. E o nome do livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele é um livro mais ou menos lúdico, né? Onde conta uma história. Conta mais ou menos a história de um diabo chefe e de um diabo aprendiz. E esse diabo aprendiz tem um paciente, que no caso é um humano que vive na Terra. E ele tem que tentar aquele humano que aquele humano se desvie do caminho de Deus, né? Que ele não consiga chegar até onde todos nós queremos chegar. Então, ele queria o tempo todo tirar esse humano do caminho. Só que acabou que ele não estava conseguindo sozinho e o diabo, o chefezão lá, ele teve que ajudar. Então, ele escrevia cartas falando, olha, você fez tal coisa, que você poderia ter feito tal coisa, porque isso ajudaria a ele se desviar, a ele se perder desse caminho. Enfim, eram conselhos no caso de um diabo. Então ele tava falando, olha, faz tal coisa, que aí ele vai, ó, vazar, vai até sair desse caminho aí. Então é muito legal esse livro, porque você começa a olhar numa perspectiva diferente. Não que você vai olhar na perspectiva de um demônio, mas o interessante é que são pequenas coisas do nosso dia a dia, porque ele não pegava coisas absurdas de grande pra fazer com que o coração do homem parasse de querer seguir a Deus. Ele pegava coisas simples. Então, cada carta me mostrou algo diferente que o ser humano faz. Eu, como ser humano, também faço. É muito legal esse livro. Quem puder, por favor, leia. Porque, além de ser um conteúdo top, né, todos os livros do C.S. Lewis são muito bons. Então, se puder ler todos, leia. Mas, além de ser algo bem lúdico, assim, contando uma história, é algo bem sério também. E uma dessas cartas me chamou muita atenção. Pra mim foi uma das minhas favoritas, porque eu fiquei, nossa, fez na minha cabeça. Então eu gostei bastante. Numa dessas cartas, o demônio-chefe fala uma coisa que me deixou muito intrigada. Ele diz que Deus criou os seres humanos como anfíbios. Metade, né, seres humanos em carne e outra metade em espírito. Ele fala que, como espírito, o ser humano, ele tá preso, ele está ligado à eternidade. Mas como carne e osso, ele também está fadado à temporalidade. E uma das coisas da temporalidade é meio que uma ondulação, ou seja, uma montanha russa. A gente sabe que tem momentos na nossa vida que a gente está em cima, no pico da montanha russa, tem momentos que a gente está embaixo, tem momentos que a gente está no loop, né? Não sei se você já andou de montanha-russa, mas tem loop. Se você nunca andou, ande, é muito legal. E também tem aquele momento que tem umas montanhas-russas que são as mais legais. Que você pega, assim, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí tem uma hora que você inclina tanto que a montanha-russa para, assim. Aí você tem que cair, te joga e é muito louco. Você parece que vai morrer, mas ao mesmo tempo você tá preso. Então, sei lá, já desmaiei várias vezes. Então eu não sei explicar mais ou menos como foi. Mas é muito top. Então, o que o inimigo quer é apenas gado para se alimentar, ele quer apenas almas para se alimentar, enquanto Deus, ele quer servos que possam se tornar filhos. Enquanto o inimigo deseja sugar, Deus, ele deseja retribuir. Por que Deus não utiliza os seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas dos humanos enquanto eles precisam nesse período de baixa? E a resposta é simples. Deus não quer que você fique encantado, mas ele quer que você ande com seus próprios pés. Não sei se você já orou dessa forma, tipo, Deus, se você realmente está aqui, faça com que um raio caia na minha frente nesse exato momento. E a minha pergunta é, por que nos momentos difíceis, nos períodos de baixa e de deserto, Deus não intervém como nós gostaríamos que ele viesse? Mandando raio, mandando cavalo, mandando, sei lá, as coisas que ele facilmente poderia mudar. Deus, ele está preparado para intervir um pouquinho no início. Ele irá enxergar com pequenos sinais da sua presença, mas ele vai fazer isso só um pouquinho e só no início,
porque Ele deseja que nós andemos com os nossos próprios pés. É durante esse período de baixa, muito mais do que nos períodos de alta, que o amadurecimento vai vir e que nós vamos ser os seres que Deus deseja que nós sejamos. Porque pensa comigo, as orações incessantes feitas no momento de deserto vão agradar muito mais a Deus, porque Deus, Ele é um pai. Imagina você com seu filho. Se você não tem um filho ainda, imagina a cena de um pai com um filho. Quando um bebê está aprendendo a andar, o pai ele começa a olhar aquilo e fica todo eufórico e fala: vai filho, vai, você consegue, vai andando. E o filho vai tentando, cai, mas ele vai tentando. Um pai ele nunca chega pro filho e fala: para, você não vai andar. E pega o menino no colo e fica carregando o menino por o resto da vida. Um pai não faz isso, porque um pai de verdade quer que seu filho ande com as próprias pernas. Porque Deus não pode nos tentar para as virtudes da mesma forma que o inimigo nos tenta para o vício. O inimigo fica lá, ao derredor, te tentando, falando: vem pra cá, volta aos seus antigos hábitos, volta aos seus vícios. Mas Deus, Ele te convida a você caminhar com os seus próprios pés, para você ser uma pessoa virtuosa, para você adquirir as virtudes que Ele tem para você. Como eu falei antes, Deus, Ele é um pai, então Ele se alegra de ver o seu filho tentando andar, mesmo que no meio do caminho ele caia ou tropece. Ele tem a vontade, ele tem a força de Deus para se levantar novamente e voltar a andar. E a lição que eu tiro desse capítulo do livro do C.S. Lewis é que mesmo nos momentos de baixa, mesmo nos momentos de deserto, de aridez, Deus ele está conosco. Mas Deus principalmente quer que nesse período a gente amadureça e que a gente aprenda a andar com as nossas próprias pernas. É um período sim de muita dificuldade, mas é um período que também é de amadurecimento. Então nós devemos olhar para esses dois lados da moeda. E eu te convido hoje a olhar para essa visão do deserto, para quando você estiver na montanha-russa da sua vida, você se lembrar que no momento que ela desce, não é o momento para ser algo tão melancólico. Vai ser difícil? Vai. Você vai sentir medo? Provavelmente sim. Mas lembra que é para amadurecimento. Na sua fraqueza, você vai ser lapidada, Cristo vai viver em você. Então, viva isso de forma totalmente entregue. Eu com meu chapéu de pescadora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você nunca leu esse livro, quando você tiver a oportunidade num dia desses, leia. É uma leitura assim muito fácil. Apesar dos livros do C.S. Lewis, muitas pessoas dizerem que é difícil, existem alguns livros dele, por exemplo, esse, que a leitura assim é muito tranquila, não existe tantas palavras difíceis que você tem que pensar muito. É algo bem tranquilo mesmo. Então, se você tiver a oportunidade, leia, uma leitura rápida também. E é isso. Se você gostou, compartilha, por favor, ajuda o canal. Compartilha, curte, comenta, tudo que tem pra fazer aí. E é isso. Um beijo grande, um abraço gigante. Até a próxima semana. Tchau!